Olá, é uma satisfação poder falar contigo, amigo, que está hoje participando deste primeiro programa nessa parceria com o Jornal Popular, as mídias do Jornal Popular, através do Facebook, do site do Popular, do YouTube. É o programa Direito em Sua Casa. É o programa que quer cada vez mais levar a informação jurídica para o seu lar, para seu conhecimento. Então é um programa totalmente voltado ao conhecimento jurídico a toda a população. E nós queríamos iniciar esse programa e vamos iniciar de uma maneira bastante positiva, de uma maneira bastante marcante. Então trouxemos ninguém menos que o nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraná, o atual presidente, para que pudesse comigo iniciar essa caminhada, onde estaremos, como disse, sempre levando a informação jurídica para todo cidadão que queira, evidentemente, conhecer um pouco dos seus direitos. Presidente, eu quero dizer da nossa satisfação nesse programa Direito em Sua Casa, que leva a informação jurídica para todo cidadão. É um serviço, evidentemente, de cidadania, para que todos conheçam os seus direitos, conheçam as possibilidades de buscar o judiciário. O programa já marca com sucesso com a sua presença. Então eu quero agradecer muito essa possibilidade, nessa agenda sua, que eu sei que é muito complicada termos aí um tempo, e eu o saúdo e agradeço a sua presença aqui conosco. Amigo de César, é um prazer a gente estar conversando com você aqui e com os telespectadores que nos assistem. Gostei demais do nome do teu programa, O Direito em Sua Casa, porque nós temos que entender que efetivamente vivemos numa sociedade que é regida por normas. A sociedade ela tem uma Constituição que a rege, tem as leis de cidadania que protegem, e tudo isso para que o telespectador entenda, evidentemente que existe para que a gente consiga viver em paz. O objetivo das regras, das normas, é organizar, promover o bem-estar da sociedade e a paz social. Eu sempre costumo dizer, César, que a advocacia ela está inserida muitas vezes dentro dos litígios, mas o papel da advocacia é buscar a pacificação, o entendimento. Se o médico cuida das doenças do corpo, a advocacia cuida das doenças dos relacionamentos. E os relacionamentos, eles são intensos no dia a dia, nós nos relacionamos com vizinhos, com fornecedores de serviços, de produtos, nos relacionamos no campo do direito do trabalho, com os patrões com os empregados. Então, o dia a dia é composto de inúmeras relações sociais. Muitas vezes, nós não nos apercebemos que aquele relacionamento está regrado, sim, por uma previsão, por uma norma jurídica que orienta a vida em sociedade. Portanto, o direito em sua casa é realmente a maneira de nós fazermos a população compreender o alcance da legislação, os direitos que cabem a cada um e os deveres também, evidentemente, que cabe a cada cidadão. Sem dúvida alguma, né, presidente? Eu acho que a função, né, mais que função, a obrigação do advogado é justamente de poder fazer essa ponte entre o cidadão e efetivamente a aplicação do direito, né, se fazer justiça. Presidente, eu gostaria de tocar num assunto muito interessante, que foi uma bandeira defendida já na sua campanha, que trata justamente das prerrogativas dos advogados. Muitos olham essa situação como algo corporativista, mas eu gostaria já de lhe perguntar o porquê das prerrogativas e qual que é a importância disso não só para o advogado, mas para a população em geral. Boa pergunta. É preciso que a gente olhe a atividade da advocacia dentro de um contexto histórico da humanidade. Sempre que o conflito social existiu,
né, e dentro de uma sociedade organizada, se nós remontarmos lá ao período ainda da República Romana, antes de Cristo mesmo, antes da era cristã, nós já percebíamos que nos litígios a população procurava alguém que conhecesse as leis, o ordenamento jurídico para defendê-la. Historicamente sempre foi assim. E nós, se olharmos também a evolução da história no mundo, dentro do contexto da atuação do Poder Judiciário, da advocacia, nós veremos claramente que alguém acusa, alguém defende e alguém julga. Essa fórmula nunca mudou, não é? E é a fórmula que o Poder Judiciário emprega. À advocacia foi dada uma missão, a missão de defender, né? O Ministério Público, via de regra, acusa e o juiz julga. Tem que ter um equilíbrio de forças. E esse equilíbrio de forças, ele se dá exatamente pelo respeito do espaço de cada um. Então, o advogado, quando ele vai fazer a defesa, ele está falando pelo cidadão e não por ele. O advogado não fala por si, ele fala por alguém que o procurou. Para isso, o advogado tem que ter garantias. Garantias de que ele é inviolável nas suas manifestações, ou seja, ele pode falar livremente perante qualquer autoridade, sem o medo de ser cerceado, punido pela autoridade por aquilo que ele eventualmente disser. Prerrogativa de falar reservadamente com o seu cliente. Quando o cliente procura o advogado, evidentemente que ele faz confidências. Isto está protegido pelo sigilo. Mas o interessante é que não é um sigilo para o advogado. Esse sigilo é para o cidadão. Quando o advogado reclama a necessidade de conversar diretamente com um juiz, com um promotor, com um delegado, independentemente de hora marcada, não é um privilégio do advogado, ele está ali para falar em nome do seu cidadão. Então, prerrogativas profissionais é todo esse arcabouço de proteções à advocacia que permite o exercício pleno da advocacia em favor do cidadão. E aí, o que nós temos sempre dito, de César, as prerrogativas não são da advocacia, não são dos advogados, elas são do povo. Porque o povo, através das prerrogativas, terá um advogado firme, um advogado forte, um advogado que poderá falar sem receio, sem qualquer temor de sofrer alguma repressão, uma censura por calúnia, por um crime contra a honra, eventualmente. Os excessos que a advocacia eventualmente praticar, eles têm que ser punidos dentro da OAB no campo da ética disciplinar, porque, evidentemente, há uma ética também na advocacia. A ética de agir com urbanidade, com respeito, com elegância no trato com as demais autoridades, não é? E é assim que funcionam as prerrogativas. Aproveitando até o gancho, presidente, a legislação específica, a Lei 8.906, né, de 94, ela justamente fala dessa questão de não haver hierarquia, né, entre o advogado, entre os membros do Ministério Público, entre o Judiciário. Isso, o senhor vê na prática que isso tem acontecido ou, às vezes, isso acaba sendo subtraído e juízes e promotores acabam se colocando numa posição hierárquica superior aí? De uma maneira geral, eu diria assim que há respeito, né? No geral, assim, nós encontramos de uma certa forma, né, respeito entre todas essas autoridades, né? Mas há situações, sim, em que há violações, né? Às vezes, o exercício do poder, ele chega muito perto da arbitrariedade. Esse é um cuidado que quem tem poder sempre tem que ter, né? Porque o poder, ele é exercido para o povo, né? Não em nome da própria autoridade, ele não existe para servir à autoridade. Todo poder é para servir ao povo nos seus anseios gerais, de viver em paz, de viver com bem-estar, de viver com dignidade e assim por diante, né? Então, evidentemente que às vezes acontecem distorções, às vezes acontecem abusos, às vezes acontecem desrespeitos,
né? Isso tudo tem um efeito muito ruim, porque o resultado final, especialmente na justiça, é uma justiça de má qualidade. Às vezes até uma injustiça. Às vezes até uma injustiça. E veja, o dever de urbanidade, de respeito, né, de igualdade, é um dever que não é só da autoridade para com o advogado, é para com o jurisdicionado também. O jurisdicionado é o destinatário final do serviço público. E, portanto, ele tem que ser tratado também com muita consideração, com muito respeito por todos, advogados, promotores, juízes, porque aí sim nós vamos ter a promoção da cidadania. Aproveitando, inclusive, essa situação levantada, presidente, nós tivemos aí alguns dias uma situação onde uma integrante do Ministério Público, no estado do Ceará, numa audiência, acabou se negando em sentar ao lado do advogado porque não tinha uma cadeira específica para ela. Talvez aí tenha existido um pouco de exagero, né, dessa promotora que quis um local especial, diferenciado, numa sala de audiência. Eu não conheço os detalhes do fato, mas vi também pelas redes sociais trechos da audiência. Evidentemente que eu não vou fazer aqui um juízo do fato em si, porque, como eu te falei, eu não conheço os detalhes daquilo tudo. Mas eu vou fazer, sim, uma análise do que nós vivemos no dia a dia. Muitas vezes, nós não encontramos espaços adequados para se fazer uma audiência. Eu percorri o Brasil inteiro, fui nos 26 estados e mais no Distrito Federal, e fui ao interior do Brasil. Fui ao interior do Brasil, no sertão, fui na Amazônia. E eu sei que existem locais em que os fóruns não estão instalados adequadamente. Numa situação dessas, as partes vêm ao fórum, os advogados comparecem, todos estão lá para realizar o quê? Justiça. Não se pode apegar a uma formalidade, a uma situação que é meramente simbólica e, em nome disso, prejudicar a realização do direito. É isso que eu penso, né? Mais uma vez eu volto a dizer, todos nós existimos para servir, para promover justiça. Presidente, outro assunto que é muito debatido, muito comentado, e hoje ainda mais, até por conta de um posicionamento de nosso presidente da República, que tem a ver com o nosso exame da Ordem dos Advogados do Brasil, né, ao qual ele já declarou ser contrário. Qual que é a postura da OAB para que o cidadão possa entender e por que existe, né, o exame da OAB? Boa pergunta também, César. E eu vou responder citando aqui uma situação que vivi esses dias aqui na OAB. Nós estamos fazendo um convênio entre a OAB do Paraná e a Ordem dos Advogados de Pádua, na Itália, intercâmbio entre a advocacia italiana e brasileira. Eu recebi aqui a visita de um colega italiano e fiz a pergunta a ele como é o exame de ordem na Itália, se existe exame de ordem. E sim, ele me respondeu que existe sim um exame de ordem e que lá na Itália, quando a pessoa cursa o direito, ele tem que passar 18 meses após o curso fazendo serviços supervisionado por um advogado. Ele ainda não consegue a credencial. Passado 18 meses, ele faz uma prova escrita, depois uma segunda prova oral, caso passe na prova escrita, e obtém a carteira para advogar. Mas não pode advogar ainda nos graus superiores. Ele precisa ainda passar 10 anos advogando em primeiro e segundo grau, para então se submeter a uma outra prova que o permitirá advogar nos tribunais superiores italianos. Veja, a ideia do exame de ordem não é brasileira. Ela vem já de uma tradição histórica. Uma tradição histórica. Os países da Europa, os principais países da Europa, os países também do continente americano, os principais, adotam o exame de ordem como requisito para o exercício profissional. E não é proteção de mercado. Não é proteção de mercado. Na verdade, é proteção da sociedade. Porque o advogado define destinos. Destinos das famílias, destinos das pessoas individualmente,
das empresas também, das liberdades, do patrimônio. Enfim, o advogado ele pode realmente, com uma boa atuação, trazer a felicidade para as pessoas, mas uma atuação deficiente pode também causar danos que vão se propagar pelo resto da vida. Então, o exame de ordem é proteção. Exatamente, né? E quando se fala em exame de ordem, é justamente você poder filtrar aquele que está preparado para defender o cidadão, né? O programa justamente visa, né, levar essa informação jurídica para o cidadão em geral. Então, o exame de ordem ele é tão importante porque é justamente a preparação que é demonstrada daquele profissional que está apto a advogar e vai defender o seu cliente, né? Assim que passe no exame e tome posse aí como advogado. Presidente, infelizmente a gente está caminhando aí para o final. Espero poder tê-lo novamente no programa, que sem dúvida alguma é sensacional a sua presença e seus esclarecimentos. Mas eu gostaria só de tocar num assunto que diz respeito à questão dos escritórios de advocacia e a sua não possibilidade de se adentrar, a inviolabilidade dos escritórios de advocacia, né? Que isso também faz parte da questão das prerrogativas do advogado. Sem dúvida. Há uma prerrogativa específica para isso, né? Os escritórios de advocacia, eles são invioláveis exatamente porque nos escritórios encontram-se documentos da defesa, às vezes documentos sigilosos da defesa, e só existe uma possibilidade de quebra do sigilo de escritório de advocacia, né? Que é quando o próprio advogado é investigado pela prática de um crime. Lamentavelmente, nós vemos em algumas situações a banalização das buscas e apreensões em escritórios de advocacia. E como eu falei, a defesa tem os seus espaços. A acusação, ela conta com um aparato de investigação, a polícia ajuda a investigar, muitas vezes há um longo período de investigação, quebras de sigilo telefônico, de correspondência, telemático, são permitidas pela lei em hipóteses especiais, porque a regra é o sigilo. O cidadão tem direito ao sigilo de comunicação, né? Isso está na Constituição. E o escritório, como eu falei, ele é um repositório também do material de defesa. Portanto, quando a acusação vem e faz uma busca e apreensão abusiva, indevida, o que acaba acontecendo é um prejuízo à defesa do próprio cidadão. Por isso há um marco, e esse marco está na lei. A busca e apreensão, ela é devida por ordem judicial, evidentemente, né? Mas ela tem que respeitar também a atividade da advocacia. E nós precisamos, evidentemente, compreender isso não como uma obstrução à realização da justiça, mas sim como uma proteção ao direito de defesa que está na Constituição também. Então há que se ter equilíbrio de forças. O Estado tem um aparato investigativo, o Estado tem possibilidade de quebra de sigilos, né? Há uma polícia científica, uma polícia judiciária, uma polícia investigativa, toda para apurar a prática de crimes. E ninguém quer o crime. Nós também não defendemos a prática de crimes, mas evidentemente que nós defendemos o direito de defesa. Esse sim. É importantíssimo, né, colocar essa situação, porque é evidente que nós buscamos sempre a aplicação do direito, que se faça justiça, mas não podemos permitir, em hipótese alguma, a banalização. Sem dúvida. Presidente, eu quero, assim, mais uma vez, agradecer a sua presença, né, que marca, digo novamente, esse programa de uma forma ímpar, de uma forma positiva, com a sua presença. Espero poder contar novamente com a sua presença futuramente aí, para levar a informação jurídica para o cidadão, que esse é um programa que respeita, evidentemente, a cidadania e que leva a informação jurídica aí para todos aqueles que têm acesso ao Jornal Popular, ao Facebook do Popular, ao YouTube, ao site do Popular. Então, acessem
vejam a entrevista e tragam cada vez mais indagações, perguntas, porque nós estaremos aqui sempre com um grande profissional respondendo as suas dúvidas e levando a informação jurídica para todos. Por isso, o direito ele deve entrar em sua casa. Presidente, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, César. Parabéns mais uma vez pelo programa. Você, como advogado, está levando aqui à população realmente um conhecimento necessário. Como eu falei, é muito importante para a promoção da cidadania o conhecimento dos direitos e também dos deveres de cada um. Parabéns, portanto, pelo teu programa. Eu agradeço.